Relógio biológico energético é um conceito muito importante na medicina chinesa, é um conceito muito importante na prática da acupuntura e é um conceito muito importante, uma teoria muito importante para que a gente entenda como que se dá a cronobiologia ou o ritmo biológico num ser humano de acordo com a medicina chinesa. Nós sabemos aí, temos muitas informações advindas da medicina ocidental, né, em relação à liberação de determinadas substâncias, hormônios, preferencialmente em determinados horários do dia, né. Muitas pessoas que fazem trabalhos de alto rendimento esportivo, elas levam em consideração tudo isso para determinar horários de treino, de descanso. Existem essas informações da medicina ocidental muito bem trabalhadas aí, cada ano você tem novas descobertas. E como a medicina oriental, a medicina chinesa, ela encara ou ela descreve essa cronobiologia, os ritmos biológicos do ser humano, aí, da energia dentro do ser humano. Existe sim, como você está vendo aí no slide, um relógio biológico e ele determina, ele descreve, né, a circulação da energia yin, que é a energia nutritiva. Gostaria de pontuar aqui uma coisa muito importante, que às vezes alguns alunos esquecem, que a energia que circula nos canais principais é essa, a energia nutritiva. Tem um grande aporte de energia nutritiva circulando nos canais principais. Então, quando você fala canal do estômago, canal do baço, o qi que está circulando, vamos tonificar o qi do baço, vamos tonificar o qi dos rins. Quando você trabalha nesses canais principais, e você está vendo pontos aqui, né, desses canais, você tem a ativação dessa energia, que é a energia, ou qi, né, nutritivo. E, pois bem, esse qi nutritivo ele circula no corpo, preenchendo preferencialmente um órgão e uma víscera a cada 2 horas. Então vamos começar aqui, vou colocar um ponteiro laser aqui. Entre 1 e 3 nós temos o horário do fígado. Nesse período, pontuando também aqui uma informação importante, que você está vendo aqui 1, 3, 5. Eu falei, esse relógio é diferente, né? De 2 em 2 horas. Pois é, a hora chinesa, a percepção do tempo para os chineses, principalmente na zona rural, né? Até hoje eles trabalham assim. Eu morei 5 anos na zona rural da China e eles seguem um calendário lunar ainda, todas aquelas tradições. Se você quer conhecer a China, essa China das tradições, muito pouca coisa restou ainda aqui nas cidades. Ainda tem bastante, mas a China raiz mesmo, essas tradições todas, inclusive a parte da contagem do tempo, a percepção do tempo, que é muito importante, e os rituais todos, você tem que ir morar um tempo no campo. Eu fiz isso e percebi que eles contam o tempo lá ainda de 2 em 2 horas para nós, né? Então, é lógico que isso também vem diminuindo, né? Tem os celulares, tudo chegou lá, né? Os relógios normais, mas eles estão muito ligados a cultivo. E na agricultura, esse calendário lunar e também esse horário aqui de relógio de 2 em 2 horas, ele é muito interessante, ele é muito importante. Mas vamos seguir aqui, uma vez que nós definimos já, ou lembramos que a hora chinesa corresponde a 2 horas nossas. Então, durante 1 a 3 da madrugada, né, logo no começo aí do dia, você tem uma maré energética, você tem muito mais energia yin, dando uma atenção preferencial ao fígado. Passou o tempo, de 3 às 5, isso vem para o pulmão. Aqui tem um errinho de digitação, tá yin, né? Tem um i. E aí segue de 5 às 7, segue para o intestino grosso. E por aí vai, né? Estômago, baço, coração, intestino delgado, bexiga, rim, pericárdio, triplo aquecedor e vesícula biliar. Então, a cada 2 horas, um desses órgãos está recebendo, vamos chamar de uma maré cheia de energia. Não é um excesso, mas é um excesso fisiológico, né? Então é aquele momento em que o corpo está ativando mais aquele órgão ou víscera. E aí entra uma questão muito interessante, que é em relação ao horário oposto. Então, de 1 às 3 da manhã, nós temos 1 às 3 da tarde aqui, 13 às 15, né? Então,
Quando o fígado recebe a sua maré energética, a maré está cheia aqui, o intestino delgado está com uma maré baixa. Isso não significa uma deficiência, mas é uma deficiência temporária, ou seja, ele recebe menos. Para que o fígado receba mais, o intestino delgado ele está menos repleto, ele está com vazio fisiológico, que não é uma deficiência. Então vou começar a ler aqui as páginas do livro, né, que estão relacionadas com a questão da circulação da energia nutritiva, esse relógio biológico. É de natureza Yin, a energia Yin, né, a energia nutritiva, e circula internamente no nosso organismo. A principal função é a nutrição dos órgãos, vísceras e tecidos do corpo. E, como eu falei, circula nos vasos e canais principais, juntamente com o sangue. E aí, essa circulação ela vai determinar uma lei, que esse é o propósito do livro aqui, do vídeo, né, que é explicar a lei meio-dia e meia-noite. Cada órgão, continuando a leitura aqui do livro, cada órgão tem um período de atividade mínima que coincide com o horário de atividade máxima do órgão que está do lado oposto. Então, o intestino delgado aqui tem um horário mínimo que coincide com o horário máximo do lado oposto. Então, fígado recebeu a maré energética, intestino delgado está com maré baixa. Pulmão, né, em seguida, o reloginho segue aqui, 3 às 5. Pulmão recebeu a maré energética, bexiga está com maré baixa. Intestino grosso repleto ali de energia nutritiva, rins com a maré baixa. E aí por aí vai, né, os opostos. E aí vem a questão da lei meio-dia e meia-noite, a aplicação dessa lei na clínica, na acupuntura. O estímulo de sedação ou tonificação. Vou pegar aqui o fígado como um exemplo. Tonificar ou sedar o fígado vai acarretar um efeito contrário, ou seja, tonifiquei aqui, eu estou sedando o intestino delgado. Se eu sedar o fígado, no horário do fígado, né, eu estarei tonificando o intestino delgado. De novo, chegou o horário do fígado, 1 às 3 da manhã. Mas, Efraim, 1 às 3 da manhã? Sim, aqui na China existe plantão. No Brasil deve ter algum acupunturista aí que trabalha em setores de plantão. Você pode fazer, sim, acupuntura nesse horário. Então, vamos supor que o paciente recebe, o paciente está internado, você vai ali na maca dele, no leito, faz a acupuntura nesse horário, de 1 às 3 da manhã. Aí você faz uma tonificação de fígado. Você tonificou o fígado, você está reforçando um efeito de sedação aqui. Caso você cede o fígado do paciente aqui, você deve estar ciente que você está provocando um efeito de tonificação, sem a necessidade de aplicar agulhas em intestino delgado, apenas atuando em fígado, no horário do fígado, você vai produzir um efeito intestino delgado. Ah, então vamos aqui, no horário que é horário comercial, vai, entre 9 e 11. O baço, chegou aquele paciente com uma deficiência de baço. Então você pega e você vai tonificar esse baço, né, sabendo que ao tonificar o baço, você vai naturalmente produzir um efeito de sedação, sem precisar colocar nenhuma agulha em triplo aquecedor. Ele vai sedar. Agora, se você sedar o baço aqui, naturalmente o triplo aquecedor ele ganha um aporte ali e ele se tonifica. Então essa é a lei meio-dia e meia-noite. É uma lei muito importante. E você também tem questões que envolvem a clínica, que podem ajudar no seu diagnóstico. Uma outra parte dessa lei meio-dia e meia-noite que pode ser, que está relacionada com o diagnóstico, com a parte clínica. Antes, vamos fechar aqui com a leitura dessa parte de pontos de acupuntura, né, de técnica, com a leitura da página correspondente aqui no livro, para reforçar e para fechar essa parte. A tonificação de qualquer órgão provoca a sedação do órgão que se encontra em oposição horária. Foi dito aqui já vários exemplos, um no horário comercial, outro aqui no plantão, né? E quando fazemos a sedação, provocamos a tonificação no sentido oposto, situado no outro lado. Isso pode ser verificado como? Através da pulsologia. É muito fácil de você verificar, porque o pulso ele vai mudar, principalmente naquela posição do intestino delgado aqui, você tonificou aqui,
Você pega o pulso do intestino delgado que estava de um jeito, ele fica um pouco mais fraco, fica diferente, mostrando que houve uma baixa ali na energia. Que energia é essa? Energia nutritiva. E aí nós temos a questão relacionada ao diagnóstico, né? As síndromes de plenitude de um órgão ou víscera, elas irão piorar no momento de máxima atividade energética aqui. Por exemplo, o estômago. Você tem fogo no estômago, a tendência é que quando ele recebe esse aporte de energia nutritiva, ao invés dele melhorar, porque é uma dúvida muito interessante essa, né? Por que ele não melhora? Chegou a energia nutritiva, mas essa energia nutritiva encontra um agente perverso e começa uma luta ali, né? Na realidade começa uma confusão, eles chamam de Luan, né? Luantia, vira uma confusão, porque ela quer preencher um espaço que já está preenchido. Preenchido por quem? Pelo Xie, por uma energia perversa. Então, ela chega ali, opa, cheguei aqui para preencher o meu espaço, para dar uma força aí para o estômago. Não, eu já estou aqui, eu sou o fogo, estou bagunçando geral e não vai entrar aqui não. E aí, o paciente piora ao invés de melhorar. Então, ele já está com excesso, né? O fogo está dominando ali, causando um excesso. Então, quando chega nesse horário, de 7 às 9, ele piora. E aí, se for o contrário, um vazio de estômago, aí quando chega nesse horário, por não ter, né, uma deficiência, ou por exemplo, deficiência de Ti do coração, deficiência de Ti do rim, deficiência de Ti no baço, quando chega o horário, no caso da deficiência, ele vai melhorar. Por quê? Porque não tem nada ali. Então, opa, nossa, não tem ninguém aqui. Cheguei aqui para dar uma força, mas, gente, não tem ninguém. Onde é que foi o pessoal? Né? Cadê a energia do baço? Ah, já era, já foi. Então vou ficar aqui 2 horas só, já tem que ir para o coração. Aí o coração também está em deficiência. Passou para o coração, nossa, gente, não tem ninguém aqui. Fica aí, cuida aqui da casa, porque ela está vazia. Aí fica 2 horas ali, depois tem que passar para o intestino delgado. É lógico que na hora que passar aqui, nesse horário, o paciente vai ter uma melhora, né? Porque está preenchendo uma energia que está em deficiência. Rim, a mesma coisa. Pulmão, a mesma coisa. Mas quando é o excesso, que é a grande dúvida da maioria das pessoas, não é a energia nutritiva que está chegando, né, no estômago, então por que o paciente não melhora? Não é uma energia boa que chegou, só que ela encontra um espaço que já está preenchido. Essa aqui é meu e ninguém toma, eu sou o fogo, né? E aí começa a ter uma confusão. Não, eu quero sentar aqui, essa aqui é o meu espaço, você é um invasor. Ah, não, eu não vou sair daqui não. E aí o paciente tem uma piora, né, que eles chamam de luantia, uma confusão dentro daquele órgão ou víscera, tá bom? Então, esse é o relógio biológico, né, as explicações aí em relação ao relógio biológico. E aí a gente vai passar para um segundo tema, que é um tema muito importante, que você já deve ter visto aí, que tem uns pontinhos marcados aí, né? Que é o ponto próprio, que se torna ponto horário. É uma complementação de um vídeo que você tem aí já na playlist. Então, o F1, por exemplo. O F1, o que é o ponto próprio? O ponto próprio é o ponto do próprio elemento. F1 é madeira de madeira, né? O VB41 é madeira de madeira. P8 é pulmão, é metal de metal. Intestino grosso é a mesma coisa, metal de metal. O 11, né? E36, baço 3, terra de terra. Então eles são pontos que concentram o máximo de energia e também têm a função de distribuir a energia que chega para todos os outros elementos. É uma central de distribuição. Opa, chegou aqui essa energia nutritiva? Legal, umas 3, chegou, seja bem-vindo, você de novo aqui. Deixa comigo que eu distribuo aqui para todo mundo. Eu sou o F1. Então, eu sou o P8. Metal de metal. Então vem aqui em mim a energia nutritiva que eu vou distribuir para todo mundo, não se preocupe. Só me fornece aí a energia nutritiva que eu distribuo. Por quê? Porque ele é o ponto de máxima concentração daquele elemento, né? Metal de metal, madeira de madeira, fogo de fogo, água de água, R10 aqui. E aí você tem uma característica muito interessante, que é o uso desse ponto no horário em que ele está recebendo a maré energética. Então o ponto horário, também chamado de inglês de horary point, é de extrema importância na acupuntura
Sangam, né, na cultura coreana, dessa técnica dos 4 pontos, e está presente em todas as fórmulas de pontos de tonificação e sedação. Você vai encontrar, né, os pontos próprios, todas. Então ele representa metade dos pontos indicados para o tratamento. E aí ele se torna o ponto horário, chama-se ponto horário, lendo aqui no livro, né, o ponto próprio, ou seja, F1 é ponto próprio, durante aquelas 2 horas em que a maré energética passa pelo meridiano, pelo Zang, pelo Fu. Então, entre 1 às 3, o F1 ele muda de nome, né? Ele chama-se ponto horário. Agora, lá pelas 11 da manhã, que é o horário do coração, ele é, né, o ponto próprio, que pode ser usado em fórmulas ali de tratamento, enfim. Isso não quer dizer que você só possa usar o F1 nesse horário. Não, ele pode ser usado em qualquer horário. Mas nesse horário aqui, como a gente viu, ele vai ter uma atividade mais otimizada e, inclusive, o nome dele muda, né? Somente durante esse período. Nessa hora, pode se interferir, é o melhor horário, né, para se interferir na energia desse órgão, seja tonificando ou sedando, no caso aqui o fígado, né? Você pode usar outro, ID5. Se você conseguir pegar esse horário aqui e usar o ponto próprio, que durante esse horário se chama ponto horário, aí você está potencializando o seu tratamento. Fica aí a dica para vocês, né? Espero que eu tenha sido claro em explicar essa parte do nosso livro, né, complementando o vídeo que fala sobre esse tema, né, circulação, sobre o ponto próprio, tem vídeos aí na playlist. Então, e quando você puder, se você ainda não adquiriu, adquira a nossa obra aí, Acupuntura dos 5 Elementos, desvendando o método das 4 agulhas. Está tudo explicadinho lá, tem ilustrações, tem tudo, muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau!